Olá pessoal, tudo bem? Professor Álvaro, seu professor de ciências, e hoje a gente vai continuar, falando aqui, dando mais um tópico interessante aqui nas nossas aulas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vacinas e também falar de soros, né? Então eu tenho aqui falando sobre vacinas prevenindo contra certas doenças. Meus amigos, esse aqui é o nosso primeiro tópico. Então, eu tenho aqui, vacinas para evitar algumas doenças, provocadas aqui por vírus. E também eu vou ter também provocado por bactérias, né? Vai existir os chamados vacinas. Professor, mas essas vacinas, o que é que elas fazem, na verdade? Meus amigos, as vacinas, elas induzem o quê? Elas induzem o nosso sistema imunitário a produzir o quê? A produzir anticorpos que eu vou chamar de específicos, certo? Então, essas vacinas elas são responsáveis por esse processo. Tudo bem? Então aqui, se eu falar para vocês sobre vacinas, então a gente sabe que ela tem a capacidade de produzir anticorpos. Esses anticorpos, eu vou chamar de anticorpos específicos contra o quê? Contra um determinado micro-organismo. Assim, se você formos pensar, no caso de um micro-organismo, ele invadir o corpo de uma pessoa que está vacinada. Então, os anticorpos já existentes no organismo, eles vão impedir que a doença nele se instale. Por isso nós vamos falar, dizer que as vacinas elas são usadas para prevenir doenças, ok? Então, pessoal, outra coisa interessante que tem que falar sobre isso aí é saber que essas vacinas elas são introduzidas como micro-organismos mortos. Nós chamamos o seguinte: o que é que vai ter nessas vacinas? Elas vão conter os chamados micro-organismos mortos, ou chamados de atenuados. Professor, atenuados, o que é atenuados? Atenuados quer dizer o seguinte: tênue, ou seja, estão suavizados, estão enfraquecidos. Então, esses micro-organismos que estão atenuados, ou, ou inativados, melhor assim, eles, como é que diz? Eles vão ficar instalados ali. Então, um exemplo. Uma vez aplicados no indivíduo, esses agentes eles não vão ter condições de provocar doença. Né? Se for uma pergunta que vocês devem fazer, professor, mas se tem micro-organismos ali atenuados, eles vão provocar doenças? Não, pessoal. Eles não são capazes de provocar doenças, mas o que vai acontecer com eles? Eles são capazes de estimular, ou seja, de assanhar o sistema imunitário a produzir o quê? A produzir os anticorpos, certo? Então, eu posso dizer que o indivíduo que recebeu uma vacina, né, ou seja, ele vai estar imunizado contra algum tipo de doença, ok? Outra coisa, quando nós falamos no caso dos antibióticos, que os antibióticos eles fazem o quê? É diferente. Os antibióticos eles combatem o quê? Infecções bacterianas, né? Então, certo? Então eles não têm um efeito sobre os vírus. Em alguns casos, nós temos aqui certos medicamentos que acabam retardando o desenvolvimento de uma certa doença, mas não levam à cura, tá certo? Então, no caso da gripe e no caso da dengue, né, que são exemplos mais simplórios, então os medicamentos aplicados eles acabam aliviando, né, esses desconfortáveis sintomas que elas acabam provocando, certo? Por exemplo, sintoma esse, dor de cabeça, febre, certo? Mas não acabam combatendo esses vírus. Então, meus amigos, por isso, o melhor a fazer contra viroses, certo? É o quê? Que você vai ter que fazer? É evitar
certo? Quando eu falar de viroses, o que é que tem que fazer? Primeiramente, é evitar o contágio dessas doenças, certo? Primeiramente, prevenir tomando as vacinas, certo? Prevenir tomando as vacinas, no caso, quando existentes, né? Se for o caso, certo? E também prevenir sempre com uma devida orientação médica, certo? E no caso, o que nós temos que fazer também é manter, certo, esse sistema imunitário fortalecido, levando uma vida saudável. Então isso aí é o que nós temos que se atentar a isso. E nós temos também outras coisas de evitar algumas doenças que a gente sabe que são os hábitos, né, como o uso de fumo, bebidas alcoólicas, são exemplos que nós já conhecemos. Outra coisa interessante, dormir, alimentar-se bem, certo? Nós temos algumas medidas higiênicas, como a gente já sabe que agora está mais fortalecido, lavar as mãos, né? Principalmente antes de você se alimentar, antes das refeições, lavar frutas, verduras, né? Enfim, beber água tratada, são esses casos que nós devemos levar em conta. Meus amigos, agora é o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho de soros, certo? Na verdade, o que são os soros? Muitas vezes, o organismo de uma pessoa infectada, ela não consegue, digamos assim, produzir anticorpos, certo? Por quê? Porque muitas vezes não tem um tempo hábil, ou às vezes por a pessoa se encontrar muito delimitada. Então, o que tem a fazer? Ela vai receber a aplicação de soros, certo? Pois bem. E aí, uma pergunta, o chamado qual a diferença entre vacinas e soros? Existe diferença, pessoal? Meus amigos, os soros eles acabam sendo diferentes de vacinas. Por quê? Porque nos soros eu posso dizer que eles já contêm aí já contém os anticorpos, né? Os soros eles já contêm anticorpos de que o organismo vai necessitar, certo? Então aí ele acaba sendo usado aí para curar certas, que nós digamos, enfermidades. E também podemos dizer que em vez, diferentemente da vacina, que é para prevenir, certo? Então assim, quando a gente fala de soro, a gente sabe que essa preparação dos soros muitas vezes é feita com a aplicação de quê? De micro-organismos mortos, o que nós já falamos de atenuados, ou ainda, né, podemos falar também de suas toxinas em animais. Como assim, pessoal? Como coelhos, cabras, cavalos. Então, esses animais, eles podem também receber venenos de aranhas, por exemplo. Outra coisa, de escorpiões e também de cobras peçonhentas, cobras venenosas. E aí eu tenho um exemplo que nós chamamos doses subletais. O que é isto? Não mortais, certo? Então, em todos esses casos, esses animais eles acabam produzindo anticorpos. Então, coleta-se parte do sangue do animal, ok? E aí acaba usando técnicas adequadas, que são os anticorpos isolados, e acabam sendo usados nessa produção de soros. Pessoal, mas os exemplos de soros, que eu até falei para vocês na aula passada, eu citei um exemplo, que foi o soro que nós chamamos de antirrábicos. Esses antirrábicos, eles são usados principalmente contra a raiva, tudo bem? Mordida de animais, certo? E aí, pessoal, eu tenho também os chamados soros antitetânicos. Soros antitetânicos. Os antitetânicos
eles acabam combatendo o tétano, né? Que é uma doença causada por um certo tipo de bactéria. E esse aqui mais conhecido, que você já conhece, os chamados soros antiofídicos. Esses antiofídicos, eles acabam combatendo o que nós chamamos de veneno de serpentes, ok? Tranquilo, meus amigos. Gente, então isso aí que eu queria falar para vocês sobre vacina, sobre a diferença de vacina e de soro, tá certo? Saber aí quais são os tipos que nós acabamos estudando, esses tipos de soros, né, que acabamos falando aqui falamos até na aula passada, certo? E aí, gente, anotem, gravem esses tópicos, memorizem esses tópicos, tá certo? Anotem, façam anotações e sempre acabem confrontando aí com o seu livro didático. Se não tiver, pesquise na internet, busca alguma outra forma de você acabar absorvendo essa informação precisa. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, valeu, fique com Deus.